Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estamos dando início à nossa live dos 120 dias de consagração, deste quinto dia do nosso propósito de consagração. Sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, nosso quinto dia de 120 dias de propósito. A primeira semana já está indo embora. O primeiro livro concluído da Bíblia, nós terminamos ele hoje, né? Opa, voltei. Deu uma instabilidadezinha aqui na internet, mas voltei. Então, nós lemos hoje do capítulo 32 até o 42 de Jó, né? Louvado seja Deus por esse propósito, pelo momento que nós estamos vivendo. Vamos voltar para Gênesis amanhã, né? A partir de amanhã, a gente lê a partir de Gênesis capítulo 12, o plano de leitura da Bíblia, ele está disponível no grupo principal de WhatsApp da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Se você não tem o plano, pede para o seu líder ministerial, pede para o seu líder de célula, pede para mim, tá? Se você não tem o nosso contato, de repente você não é da Igreja Metodista Central, mas deseja ler a Bíblia em 120 dias, ou ao menos ter esse plano de leitura cronológica que nós estamos fazendo, participar do propósito junto com a gente, vai ser uma bênção, não tenha dúvida, na tua vida, né, e uma bênção saber que mais gente está também se consagrando nesse momento tão necessário, né, que o mundo vive, né, nós estamos nos consagrando pelas famílias no mês de maio, né, nosso foco central de oração no mês de maio são as famílias, mas também entendemos que outros motivos, outras causas pelas quais nós venhamos a buscar o Senhor neste período, obviamente, são válidas, né? Nós priorizamos o reino em todas as circunstâncias. É a palavra que diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Querido, querida, hoje a live está gravada, então não é live, é um vídeo, tá? Hoje, sexta-feira, eu gravei essa live mais cedo, justamente porque a gente tinha um compromisso previamente agendado para hoje, para sexta-feira, e no receio de não chegar em tempo em casa, então eu optei por fazer essa gravação para fazer com maior segurança, ok? No entanto, nós não vamos ter o prejuízo da reflexão na palavra do Senhor, tá? A única coisa que de repente não vai acontecer é que nós não vamos ter condições de ler em tempo real aqui os comentários, nem os motivos de oração, né? E orar pelos seus motivos de oração em tempo real. Mas no mais, sem prejuízo nenhum, por conta daquilo que é o nosso objetivo central, né? De refletir um pouquinho na palavra do Senhor e de trazer um panorama daquilo que nós estamos lendo. Ontem eu falei acerca do livro de Jó com você, né? Falei acerca do modelo de redação que a gente tem no livro de Jó, né? E eu creio que não é necessário fazer nenhum outro adendo. Aquela live de ontem foi, né, quase que assunto introdutório das aulas de introdução à interpretação da Bíblia, né, que eu faço, seja através do curso gravado. Você já conhece meu curso gravado? Depois você corre lá no osparoleiros.com.br/escola para você conhecer o curso de introdução à interpretação da Bíblia, né? E também
Opa, mais uma vez tivemos uma pequena instabilidade da internet aqui, mas voltando, né? Eu estava dizendo que o conteúdo que você acessa, né, quando nós colocamos aqui uma introdução aos livros e tudo mais, é algo assim, é algo essencial para qualquer intérprete bíblico. Opa, voltamos. Eu já estava... Ok, agora voltamos. Muito bom. Deixa eu só tirar essa outra tela aqui. Perdão, eu estava falando e estava silenciado, né? Mas eu estava mencionando para você que a minha internet ela está com um pouco de instabilidade hoje, né? Desde de manhã, infelizmente, já fizemos todo aquele, né, desliga, liga, volta, enfim. Mas olha só, eu estava dizendo para você o seguinte, que aquele padrão de introdução que nós fizemos ontem, introdução não, mas contextualização do livro de Jó, né? Aquilo ali é o essencial para todo intérprete bíblico, né? Para que a gente entenda melhor a palavra do Senhor, a redação da palavra do Senhor, né? E entendendo a redação, o ponto de partida de um bom processo de interpretação, obviamente junto com o contexto, né? Junto com uma leitura contextual, é a leitura contextualizada, né? A leitura dos textos nos seus devidos lugares, entendendo o que está acontecendo. Essa característica e essa instrumentalização para todos nós, né, que estamos lidando com a palavra do Senhor de uma forma a nos aproximarmos mais intimamente dos textos bíblicos, né? Bom, sem mais delongas, eu quero partir para a nossa reflexão de hoje, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 42 de Jó. Vamos lá, capítulo 42, quem sabe o trecho mais conhecido, né? E por que não dizer um dos trechos mais belos do livro de Jó, capítulo 42, os versículos de número 5 e 6, né? Capítulo 42, versos 5 e 6. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre avivamento para você nessa noite, a partir desta passagem, ok? Jó capítulo 42, os versículos 5 e 6 dizem o seguinte para mim e para você. Jó orando aqui, né, e fazendo uma confissão de fé ao Senhor. Ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos,
Às vezes a gente, particularmente eu, em algum determinado momento da minha vida, achei que o ponto final das declarações de Jó, o final, a tônica do final da história dele, é aquilo que está no versículo 5. Quando Jó ele diz, olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Eu achava que esse era o ponto máximo. Né? E creio que, quem sabe, alguns de vocês que estão me ouvindo hoje e que conhecem essa história, já conheciam essa história, de repente também, em algum momento, podem ter imaginado isso. Nossa, o ponto máximo da história e da trajetória de Jó é quando ele diz, agora os meus olhos te veem. Antes, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois, né, de todo esse processo e de toda a restauração, né, aliás, até dando uns passos antes, depois da perda, depois dos conselhos, sejam eles maus ou bons, depois dos confrontos, depois da restituição, aí vem essa declaração tremenda da parte de Jó, que por muitos, inclusive, é considerado um patriarca, né, dizendo, olha, agora os meus olhos te veem. Toda a experiência que eu tinha antes era uma experiência limitada ao ouvir. Eu não tinha um retrato perfeito, mas eu tinha um retrato idealizado de quem é o Senhor. Mas agora eu tenho uma imagem nítida, uma imagem mais aperfeiçoada e mais completa de quem seja o Senhor. Tá? Por muito tempo eu imaginei que esse era o ápice, mas na verdade, hoje eu tenho entendido que o ápice da história de Jó, ele está na verdade no versículo 6. Quando depois de reconhecer que a visão dele até então, em referência ao Senhor, era turva, e a partir do momento que ele começa a enxergar o Senhor com maior nitidez, ele diz, a partir desse momento, eu passei a me abominar no pó e na cinza. Você sabe que pó e cinza, ou o pó da cinza, a poeira, a terra, né, ou seja, esses elementos vergonhosos com os quais alguém de luto ou alguém em arrependimento colocam sobre a sua cabeça e sobre o seu corpo, isso está muito registrado em diversos episódios da Palavra do Senhor. Estes elementos, eles estão vinculados, perdão, eles estão vinculados ao arrependimento, ao reconhecimento da falha, do pecado, ao arrependimento, como reconhecimento da nossa insuficiência, né? Como reconhecimento do quanto nós somos falhos. E uma coisa nós enxergamos no livro de Jó. Durante todo o transcorrer desta história, nós vemos Jó dizendo, eu não tenho pecado que seja a causa daquilo que aconteceu comigo. E pelo fato de Jó declarar isso, e pelo fato da palavra registrar no início deste livro que Jó era alguém que encontrou graça aos olhos de Deus, nós podemos imaginar que, de fato, dentro deste processo que está narrado no decorrer do livro de Jó, não há um registro de algo que tenha conotado uma falha ou um pecado de Jó diante do Senhor. Tanto que, em alguns determinados momentos, a própria palavra faz questão de enfatizar para mim e para você que, tendo dito isso, Jó não cometeu pecado. Né? Em alguns momentos é harmônico na palavra, portanto textual, a afirmação de que Jó não cometeu pecado, esta afirmação em alguns determinados momentos. No entanto, aqui no final do livro, Jó ele faz uma menção a elementos de arrependimento. Quando ele diz, agora os meus olhos te veem, e pelo fato dos meus olhos te verem, eu me abomino no pó e na cinza. Do que Jó está falando aqui? Jó ele está reconhecendo que de fato ele é pecador. No entanto, nós não temos registro dos pecados de Jó, mas isso não tira, o fato de não haver um registro de Jó cometendo um pecado, não tira de Jó a natureza
pecaminosa. Isso não significa que Jó não pecou antes. Aliás, a palavra diz que todos pecaram, e por isso estão destituídos da glória de Deus. O todos é todos desde Adão. E isso contempla, obviamente, o homem Jó, independente do momento entre a criação e o período patriarcal no qual ele esteja. Então Jó pecou. Não dentro daquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito diz que ele não pecou nas suas falas, nos seus pensamentos. No entanto, em algum momento da trajetória de Jó, ele peca. E isso é tão real que ele diz, depois de ver o Senhor, eu me arrependo. Queridos, eu não sei se vocês já leram, se vocês não leram, é uma leitura que eu recomendo, tá? Não é só um livro que eu gostaria que você lesse, mas é um livro que eu julgo que você, se você não leu, ele precisa entrar na tua lista de livros essenciais, né? Como se você precisasse ler. Wesley, ele dizia assim, faça da Bíblia a tua morada, mas visite bons livros, né? Pode visitar bons livros, como Casas de Campo, mas faz da tua Bíblia a tua casa, faz dela a tua morada. Pois bem, um bom livro para você ler, de Leonard Ravenhill, se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Né? Eu dei esse livro em alguns grupos de pastoreio de pastores, eu li ele algumas vezes na minha vida. Ele é um... Recomendo ele para você. Opa, deu mais uma instabilidade na internet. Eu recomendo esse livro para você e eu julgo que você deveria classificar esse livro como um dos livros assim, indispensáveis para o crescimento da fé. E, assim, ó, indistintamente, eu não lembro se ele tem 19 capítulos, mas é um livrinho, tá? É um livro pequeno, não é um livro gigante, não. Mas eu acho que ele deve ter uns 19 capítulos, alguma coisa assim. Em todos, praticamente todos os capítulos, a tônica é, antes do arrependimento, antes do avivamento, melhor dizendo, veio um grande arrependimento. Por que eu estou usando Jó como uma passagem que serve para nos falar, para nos inspirar acerca de avivamento? Por um motivo muito claro, querido. Jó, ele começa, a história de Jó começa com registro de luto, e ela termina com um registro de restituição. O avivamento só acontece quando as coisas estão mortas. O avivamento só acontece quando a morte da fé, quando a morte dos valores, quando a morte dos princípios. E se nós olharmos para a realidade do cristianismo dos nossos dias, eu creio não ser difícil de percebermos que a igreja precisa de um avivamento. A igreja cristã dos nossos dias precisa de um avivamento. Nós vemos igrejas se desviando da doutrina bíblica. Nós vemos igrejas buscando no mundo meios de se tornarem mais atrativas, templos atrativos, programações atrativas, enquanto os discípulos e as discípulas não se tornam atrativos como era Jesus, como eram os apóstolos, como eram os homens de Deus dos grandes avivamentos da história. Jesus, aonde ele estava, tinha uma multidão com ele. Por quê? Porque ele tinha um templo atrativo? Não, ele não tinha um templo. Porque ele tinha um discurso atrativo? Não, o discurso dele era confrontador, era desconfortável. Porque ele tinha uma proposta atrativa? Bom, a proposta dele é negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O que era atrativo em Jesus? Ele mesmo. Ele mesmo. O reino através da vida dele. O que os apóstolos tinham de atrativo? Eles não tinham um patrimônio atrativo. Eles não tinham um discurso atrativo. O discurso deles era o mesmo do discurso anterior de Jesus. O que eles tinham de atrativo era a imagem de Cristo neles. O que os avivalistas do passado tinham de atrativo? Por que John Wesley ajuntou tantos líderes ao seu redor, ao ponto de um homem chamado Ralph Neighbour, um estudioso de John Wesley, um batista, porém estudioso de John Wesley,
dos nossos dias escrever dizendo que Wesley ele tinha uma facilidade tão grande de treinar líderes e contagiar líderes a uma visão de evangelismo discipulado, que no meio de cada 10 pessoas, às vezes ele encontrava um para fazer como seu discípulo, às vezes ele encontrava até 2. E a história também registrada por Ralph Neighbor e outros estudiosos de Wesley, diz que quando Wesley morre, deixa cerca de 10 mil grupos, com cerca de 12 a 15 pessoas, cada um desses grupos com 1 a 2 líderes. Nós estamos falando, queridos, de 120 a 150 mil pessoas influenciadas por este homem no decorrer do seu período ministerial, após o reavivamento que ele teve na sua fé lá em 24 de maio de 1738. Se a gente avança para algo mais próximo dos nossos dias, e chegamos, por exemplo, a Smith Wigglesworth, ele diz assim: o incêndio não precisa ser anunciado, porque o incêndio ele tem sinais que são nítidos e visíveis de longe. Onde o incêndio está, é para lá que as multidões vão correr. Smith Wigglesworth ele fala acerca do avivamento, levando em consideração essa metáfora do incêndio, e dizendo: as pessoas vão correr para lá. Sabe, querida, Jesus não tinha uma estrutura favorável para atrair pessoas, como era, por exemplo, o templo dos judeus, construído por Salomão no decurso de 42 anos de história. Jesus não tinha isso, mas Jesus tinha algo tão atraente em si. A presença de Deus em Cristo era tão atraente que ele exalava esta presença e ela o tornava atraente. Era desnecessário qualquer artifício externo. Agora, o que a gente vê hoje? Hoje nós vemos, queridos, uma luta por tornar cultos mais atraentes, igrejas mais atraentes. As modas, né, vão assaltando os templos, as modas vão assaltando as liturgias, as modas vão assaltando as músicas, as modas vão assaltando e influenciando a pregação, até o estilo. Tudo isso vai sendo assaltado e influenciado pelas atuais modas. Por quê? Em nome de tornar o secundário atrativo, enquanto o primário, a exposição de Cristo através da vida do discípulo, isso fica em segundo e terceiro plano. Querido, querida, ontem eu falei de propósito. Se você não assistiu a live de ontem, corre lá depois disso. Porque nós temos que ter como propósito. E eu insisto, se você não assistiu a live de ontem, vai lá para você entender o que eu quero dizer com propósito. Por favor. Nós precisamos desenvolver como propósito da nossa trajetória sermos atraentes. E aquilo que a gente pode ter de atraente é a manifestação de Cristo através de nós. Agora, este sinal de avivamento, que só vem mediante a clareza de quem Cristo é, olha o que Jó está falando. Antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. E Jó era crente bom. E ele tá reconhecendo, agora eu tenho uma nitidez maior de quem é o Senhor. Sendo crente bom do jeito que ele era. Passando o perrengue que ele passou e, conforme diz a palavra, não pecando contra o Senhor. Depois disso tudo, ele diz: esta nova experiência me deu maior nitidez do Senhor. Poxa, um crente bom que se tornou um crente ótimo, que não ficou na mediocridade. Esse cara sai do luto, ele tem um processo de restauração, o avivamento está acontecendo aqui, sai da morte para a vida. Jó, ele entra nesse ambiente de vida novamente, o avivamento acontece, e pelo fato do avivamento acontecer, ele diz: agora os meus olhos te veem, eu tenho maior nitidez de quem é o Senhor, portanto eu tenho maior possibilidade de falar acerca do Senhor, de apresentar o Senhor. Mas o primeiro impacto que acontece
está no verso de número 6, quando ele diz, por causa disso, por causa desta nitidez, por causa desta clareza, agora eu preciso me arrepender. Agora eu preciso me arrepender. Agora eu preciso me humilhar no pó e na cinza. Agora eu preciso me humilhar. Uma das coisas que eu tenho por muito claro, querido, querida, no meu coração, é que o avivamento ele começa com arrependimento. Ele passa por uma maior nitidez de quem é Deus. E quando essa nitidez chega, aí ele nos leva a um arrependimento ainda mais profundo do que o primeiro. Aí nos leva para uma condição de humilhação ainda maior do que a primeira. Porque à medida que Deus vai tornando-se mais claro, mais claros também ficam os nossos defeitos. E quando nós estamos diante do Senhor, quanto mais próximos nós estamos, mais nítidos para nós mesmos ficam os nossos defeitos. Mais incômodos para nós mesmos ficam os nossos defeitos. E não tem como eu reconhecer os meus defeitos, reconhecer este ambiente da presença do Senhor e reconhecer esta presença e não me envolver com uma dinâmica de arrependimento mais profundo. Não tem eu conhecer o Senhor. E não me humilhar. Não tem jeito. Eu tiro umas lições dessa passagem. Tiro umas lições dessa passagem aqui. Termos voltando, ao termos uma Oi, voltamos. E não nos aprofundarmos em uma perspectiva de entrega, de reconhecimento das nossas mazelas, de o nosso Deus. Essa o caminho do avivamento começa Voltei por aqui, queridos. O caminho do avivamento começa no arrependimento. E quem dera eu e você tivéssemos não apenas o desejo, o compromisso com uma condição de humilhação, de entrega, de renúncia, de busca, mas também um desespero por uma legítima condição de arrependimento na nossa vida e na nossa trajetória. Eu quero encerrar essa reflexão orando. E crendo que a palavra do Senhor, que não pode voltar para Ele vazia, vai cumprir sobre as nossas vidas os seus efeitos. Amém? Desculpa pela internet hoje, que não ajudou muito. Infelizmente, desde cedo, ela
ela vem tendo esses episódios, né, de instabilidade. Hoje eu tive algumas reuniões online, na verdade uma reunião um pouco mais longa de manhã, uma curtinha à tarde, mas com bastante instabilidade, e até tentei usar o 4G lá e o Wi-Fi aqui, depois troquei pelo Wi-Fi lá, estou no 4G aqui agora, tá tudo... não está funcionando direito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã diante de ti, e eu peço em nome de Jesus, continua fortalecendo, abençoando e ministrando poderosamente da tua graça, do teu cuidado sobre cada um de nós. Colocamos o Rio Grande do Sul diante do Senhor, Pai. Os nossos irmãos e irmãs que lá estão, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda nesse tempo, Pai, visita, fortalece aqueles que estão se voluntariando. Meu Deus, amplia as condições de toda a ajuda possível, meu Deus, e sincera chegar àquelas pessoas que necessitam. E que ainda muitos livramentos possam ser testemunhados mediante toda essa tragédia. Nós oramos, Pai, entregando, Senhor, esse tempo ao Senhor e pedindo a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça que sábado e domingo nós não temos live, tá bom? A nossa live, ela acontece apenas de segunda a sexta, tá bom? Mas segunda-feira, às 21 horas, nós estaremos por aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, uma ótima noite para você.